Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sonora Silence. Nesse vídeo eu vou trazer aqui um tema que às vezes soa meio desconfortável para alguns, mas pode também soar como uma boa oportunidade de reflexão para muitos, porque foi para mim. São observações de 9 padrões que eu busquei trazer aqui, comuns a diversos tipos de NDEs, né? Near Death Experiences. No caso aqui o pessoal chama de EQM, experiência quase morte. E que não só nas experiências de quase morte, mas também em algumas regressões de hipnose, em algumas out of body experiences, né, projeções astrais, a gente identifica os mesmos padrões. Então, ao longo do vídeo, eu vou trazer aqui umas reflexões, também referenciar alguns canais na qual esse tipo de material ele é abundante e que tem bastante, assim, uma riquíssima forma de você pesquisar por si mesmo, tá? O que eu vou trazer aqui não é para você acreditar, não é simplesmente para dizer algo da minha cabeça, tudo foram observações que eu pude constatar em diferentes fontes, algo que se conjuga. Então são diferentes autores, diferentes canais, diferentes observações que levam ao mesmo caminho de congruência. Então, são 9 padrões que eu identifiquei aqui que eu busco. Sim, existem mais, mas esses 9 eu achei interessantes para trazê-los aqui. Então, vamos lá. O primeiro seria, né, eu vou trazer aqui alguns títulos e eu vou explicar um pouquinho. O primeiro seria: viva com honra, morra com atenção e saia com intenção. Nossa, que pesado, né? Morra com honra, viva com intenção, morra com atenção. O que acontece? E a gente observa que em muitos casos da experiência de quase morte que a pessoa teve, ou foram situações traumáticas, acidentes, ou até mesmo suicídios, na qual a pessoa estava querendo fugir da vida. E, bom, a gente percebe que é o seguinte: no momento que você cai para o astral, se você não vai com atenção e com intenção, você fica facilmente manipulável. E a palavra viva com honra significa você ir com força para o astral, porque os demais itens que eu vou listar aqui, se você, não adianta nada você querer achar que você simplesmente vai conseguir, entre aspas, se libertar se você não tiver vivido uma vida com honra. Então, primeiro de tudo, o mais importante, o que é a honra, né? Honra aos princípios básicos. Para começar, por exemplo, daquilo que não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Seja autêntico, seja verdadeiro. E num campo de batalha, você vai ter vários desafios. Desafio esses que, se você manipular, mentir, roubar, matar, não adianta nada você chegar no astral e achar que você vai conseguir hackear alguma coisa. Não. Então, o primeiro de tudo é a vida que você leva. Viver com honra. Nos princípios básicos de você ser autorresponsável. Não terceirizar o seu poder pessoal a nada nem ninguém. Você ser autorresponsável por tudo aquilo que você faz, até no nível do seu pensamento. É um desafio, é diário. E no momento do pós-morte, você vai entender o porquê que eu estou falando aqui, a questão de você morrer com atenção e você sair com intenção. Muitas vezes, os casos que a gente observa de NDE são pessoas que estão acamadas ou estão dopadas em coma, e você vê que é muito difícil para essas pessoas conseguirem no astral arbitrar entre você não cair numa arapuca ali ou não cair numa emoção demais. E então, morrer com atenção é um privilégio, né? A gente não sabe como e quando a gente vai morrer, mas que, se for possível, a gente tem a oportunidade de fazer essa passagem com uma atenção plena. Existem alguns contos orientais que até alguns monges budistas, taoístas, que no momento da morte eles primam muito por morrer com atenção plena. E isso vai ficar um pouco mais claro nos seguintes itens, o porquê dessa questão da atenção. Porque senão você pode até cair como se você se encontra como se fosse num sonho. Imagina só você no sonho. Você interage, você vive de forma intensa o sonho, né? E que então você acaba reproduzindo certos padrões que, se você não estiver ciente de que você já não está mais no corpo físico, você pode cair em alguma das armadilhas que o astral tem bastante. E o sair com intenção é você entender que, se você está querendo se libertar,
não tem nada mais importante do que você ter essa intenção. Então tá, esse é o primeiro item. Segundo item, olha só. Não vá para a luz ou túnel ao morrer. Mantenha um estado de vazio e negrura infinita. Bom, começa a ficar um pouco estranho esse vídeo, né? Mais do que já começou. Mas a gente observa que existem muitos e muitos padrões nos EQMs, que é o quê? A pessoa tem ali a sua situação de pós-mortem e ela vê uma luz muito atraente, muito bonita, muito aprazível. E essa luz acaba atraindo ela. Tem até aquela frase famosa, né? A luz no fim do túnel, que não é um jargão. Isso é recorrente. Em muitos EQMs você vê esse padrão acontecendo. Tudo que eu estou falando, repito, não acredite em mim. Vá lá, verifique. Eu vou deixar aqui alguns links nas descrições de canais muito legais na qual eu pude captar essas informações aí, tá? Então, diferentes pessoas, homem, mulher, idades, religiões, eles têm esse mesmo padrão de descrever uma luz. Essa luz, às vezes num túnel, às vezes não. E o que é a gnose, né? A observação desses padrões, a gente pôde constatar que essa luz, ela te atrai, ela te deixa desorientado. Muitas vezes a pessoa já está num processo de dor, de arrependimento, de confusão, e essa luz vem como um acalento. Então eles usam até muito da analogia, né? A luz que atrai o pernilongo. O pernilongo vai lá, bonitinho, quando ele chega lá, ele é zapped, que eles comentam, né? Que é o quê? Você tem a sua memória apagada, e aí é um direcionamento para você voltar, ser reencarnado. Então é meio assim, que maluquice, né? Não acredite, verifique. Isso tem muitos textos também gnósticos lá de trás comentando disso. E a gente observa alguns padrões, que a pessoa chega nessa luz, de repente ela se encontra de volta no corpo, no hospital ou em qualquer situação. Então a luz tem dois fatores. É você voltar para o corpo físico e com memória apagada, ou memória distorcida e tal. Isso acontece, né? Quando você reencarna, você não vem com a memória da sua vida passada, você vem zerado, né? E algumas ciências, algumas dogmas reencarnacionistas, algumas religiões e tal, comentam que é um grande privilégio, uma grande coisa positiva você perder a memória, porque senão você, entre aspas, não aguentaria o fardo ou a memória de você relembrar tudo aquilo. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, tá? Mas bom, vou falar isso depois, mais pra frente. Então, o estado de vazio e negrura infinita seria o oposto a esta luz, a brancura infinita, né? Então os gnósticos comentam muito sobre o vazio, que seria o polo oposto. E eu chego assim nas últimas conclusões que na verdade você não tem nem que ir para um polo nem para o outro. O estado de vazio, como sendo negrura infinita, né, o void, ele é um estado, ele é um momento. Então, que se você tiver o privilégio de você passar para o astral com atenção, você vai se deparar com essa brancura infinita. Você mantém o seu estado de presença, porque você vai passar temporariamente pela vazio, pela negrura infinita. E é um estado, é um momento. Porque depois disso, a gente aqui não pode falar quem sou eu para falar que eu sei, mas diante dos meus estudos você vai chegar no rojo, seria o roxo, que é o quê? Esquecendo essa questão de cores, é o vazio, é a brancura, é o roxo. Pega uma analogia. Qual que é o intervalo entre a noite e o dia? Não é aquele crepúsculo, é aquele momento em que não é mais dia nem mais noite, é um intervalo. É essa analogia que eu consigo, dentro da minha esfera de consciência, conseguir assim, mais ou menos entender. Porque ele se assemelha, ou ele equivale, no caso que os gnósticos falam muito do retorno à origem. Então, você no pós-morte vai ter essa luz te atraindo, não deu certo, não está atraindo, você está ali, você cai no vazio, que seria a tua alma se desassociando, se desprendendo da ligação daqui do teu eu, né? Porque o Saulo, ele vai morrer. Vai existir, no caso, um só. Mas a consciência que está aqui por trás dessa mente, ela é eterna, ela sempre foi, sempre vai ser. E quando você começa a se desassociar dos teus
pactos culturais, do teu ego, né, do teu self, como Jung fala, você passa por um momento de vazio. E ele é um momento, ele não é um lugar. O que eu estou falando aqui não é um lugar referencialmente, geograficamente, ele é um estado. Então, você conseguindo manter a tua presença, manter o teu centro, é dito que você começa a voltar à origem. Ele basicamente, né, os começos, os meandros disso se assemelha a quando o dia passa a vir à noite, não é mais noite nem mais dia, ele é aquele intervalo. Então, de novo, tudo aqui é a ideia do neutro, é a ideia do caminho do meio, não é um polo nem o outro, né? Essa é uma grande chave assim. Então falei bastante do item 2, deixa eu falar um pouquinho, perdão se o vídeo vai ficar longo, mas acho que nesse daqui eu estou querendo detalhar bastante, porque a partir do que eu estou falando aqui, eu vou gerar outros e outros materiais, na qual eu consiga condensar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, e fique você à vontade para colocar qualquer comentário, seja da tua própria experiência, ou algo que talvez te desagradou, ou algo que você queira saber mais, porque isso pode colaborar com os próximos vídeos para que eu consiga direcionar de forma mais clara aquilo que eu tenho buscado, né, para mim tem me ajudado bastante nos meus estudos. Então é isso, meu intuito não é te incomodar com as religiões, ou dizer que eu sou certo, que isso é errado, tal, não é isso. É uma curiosidade que eu estou te trazendo, porque é uma síntese de vários materiais que eu estou aqui buscando trazer da forma mais didática possível. Terceiro item, ele é: não confie em nenhum ser, mesmo que este pareça amoroso, familiar, ou como ele sendo uma autoridade. Esse item é muito importante também porque ele aparece recorrentemente. É o seguinte, então, não confie em nenhum ser, mesmo que ele pareça amoroso, familiar, ou que ele seja uma autoridade. É clássico, a gente vê em experiências de quase morte, a pessoa dizer que teve contato com parentes, ou com Jesus, com Buda, com Maomé, aquilo que ela julga como o mentor dela, uma figura de autoridade, ou um parente que ela julga como sendo uma pessoa que ela tem um amor, uma ligação muito forte. Geralmente, essas entidades vêm, vamos se dizer, te trazendo, até mesmo o quarto item que eu vou falar aqui, mais à frente, mas que ele te trazendo uma figura do tipo: olha só, você poderia ter feito melhor, ou vamos lá, vamos cumprir um pouco mais dessa missão, ou volte para a Terra, faltou um pouco isso. E essa figura sempre te coloca, de uma maneira ou de outra, num lugar de dor, culpa, arrependimento, ou mesmo amor, amor intenso. Não é a figura que aparece que te coloca, mas você que se permite, porque a tua guarda baixa. E aí você acaba interagindo com essa entidade, e aí você fica suscetível aos direcionamentos que ela quer te colocar. E sempre para te colocar de volta a reencarnar e voltar, porque sempre falta alguma coisa, ou você não fez direito. E é recorrente isso, é muito interessante. Então, a pessoa, ela cai no astral. Se ela, às vezes, não cai no papo dessas entidades, ela vai e acontece o seguinte, outro, que ela é manipulada e torturada através de figuras com carrancas, figuras que fazem ela sentir ou dor, ou arrependimento, ou medo. Mas sempre com esse intuito de volte, você ainda precisa passar por alguma coisa a mais. E aí os orientalistas comentam da questão do karma. Então, muito do que você aprende em vida, você reproduz no astral. E essas, entre aspas, autoridades, essas figuras do astral, muitas vezes não são o que parecem. Tem até um dos vídeos muito interessante, que eu vou tentar colocar o link dele aqui. Ele está num dos canais que eu também vou referenciar aqui. É o canal ND Research Project. Ele mostra, muito interessante, que como a pessoa ele era super religioso e tal, e ele chegou no astral, e aí apareceu uma figura como sendo torturador. Olha só que interessante. Era uma figura que estava querendo incutir medo nessa pessoa. Aí essa pessoa falou para a figura do astral, né? Mas como que eu estou tendo aqui essa sensação de um inferno? Ou como que eu estou tendo uma sensação de tanta tortura, sendo que eu fui uma boa pessoa em vida, eu fiz tantas ações beneficentes, eu fui na igreja, eu fiz tantas ações. Aí
as entidades deram risada, né? Uma entre a outra. E estavam lá, fazendo ele sentir tortura, tal, você tem que voltar, não foi o suficiente. Aí essa pessoa, né? Essa pessoa que teve essa experiência, falou, em nome de Jesus, desapareçam. Olha que interessante, isso é uma chave muito importante também. A intenção dela fez mudar a realidade dela ali no astral na hora. E aí as figuras que estavam como figuras demoníacas, de dar medo e pavor ali para ela, né? A palavra demoníaca eu não gosto muito porque incorre questões né, religiões e tal, mas eu estou usando essa linguagem para tornar entendível. Bom, na hora essas figuras mudaram como uma figura de Jesus. Apareceram como Jesus. Olha só que interessante. É muito recorrente, viu? Aparece, aí eu vi Jesus, eu vi Buda, aí eu vi Maomé. Eu sempre Jesus é diferente, é sempre mais ou menos como uma pessoa tinha a imagem de Jesus, ela aparece do jeito que ela enxergava ali no astral. Então é muito interessante, a experiência é sempre tailor-made, ela é sempre configurada do modo ali personal para a pessoa, mas esses padrões são recorrentes a diferentes pessoas. Bom, no momento que ela apareceu como Jesus, essa pessoa abaixou a guarda. E como sendo uma figura de autoridade, essa figura então diz que você tem que voltar, tem que passar ainda por situações de maior privação, mais desafio, tem que... E essa pessoa aceita. E no caso, como ela não estava, né, numa situação de morte, ela voltou para o astral, o que ela aceitou foi, volte e conte para todos. Aqui tem uma outra chave oportuna também, que a gente não deve baixar a guarda e acreditar em nada disso daqui, nem mesmo os relatos de EQM, porque muitos deles são, como o pessoal lá fora fala, é o departamento de marketing do astral atuando para com que a pessoa volte e conte. Olha que bonitinho, olha que legal. E a gente tem que ter a dúvida, até mesmo com esses relatos. Quem fala isso muito é o Mark, do canal The Consciousness Research Project. Vou mandar aqui também o link, deixar aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada, ele tem lives incríveis, materiais muito completos, riquíssimos, na qual ele destrincha isso muito bem. Mostrando, tá? Eu aqui estou falando um caso, na qual ele viu no astral as figuras se alterarem para tornar mais aprazível a mensagem de manipulação, de direcionamento que elas queriam ali falar. E eu estou trazendo um caso. Existem centenas, milhares, e nesses canais aqui o pessoal já está há décadas fazendo análise. Então eu acho interessantíssimo, eu passo o dia inteiro ouvindo isso. São assim as minhas pesquisas mais profundas recentemente. Bom, perdão se eu estou divagando bastante, mas eu tenho que amarrar, gente. Eu falei que esse ia ser um vídeo, né, profundo. E aí vai. Será que, então, portanto, será que são essas entidades mesmo? Será que é Jesus mesmo que aparece? Será que são os familiares mesmo que aparecem? A conclusão que esse pessoal lá fora tira, e junto com leituras gnósticas, é que não. Eventualmente podem se chamar de arcontes disfarçados ou projeções da nossa própria mente. Alguns mais modernos chamam até como a inteligência artificial do astral. Não importa o nome. É alguma projeção da nossa própria consciência se externalizando de modo a gente sentir dor, arrependimento, culpa. Ou, se isso não dá certo, você sente um grande, uma missão, voltar lá para a Terra, preciso cumprir, preciso voltar lá e ajudar. Sempre é um catch, assim, sempre é uma isca assim. E bom, não que a gente não tenha que fazer algo aqui, esse vídeo é isso, um pouco disso, da minha própria trabalho de libertação pessoal. Mas chega uma hora que a gente percebe que a verdadeira libertação não está em ir lá e sofrer e passar e tal. É você se libertar não caindo mais no engano. É de novo você ter honra. E aí, não vou falar mais, já falei bastante desse item, vou para o quarto item. Então, o terceiro item, né? Não confie em nenhum ser, mesmo que este pareça amoroso, familiar ou autoridade. E o quarto item está intimamente ligado nesse, que é o quê? Não interagir com essas entidades. Não entre em conversas, debates, acordos ou contratos. Por quê? Porque esse item é intimamente ligado e tão importante. Porque é o seguinte, se você está ali interagindo com uma entidade e tal, você vai entrar numa argumentação que o pessoal lá fora fala, é quase que entrar num jogo perdido. Você já vai estar sob tamanha confusão, tamanha dificuldade, que você... É difícil, por mais que você tenha honra, tenha feito tudo certo em vida,
as chances são reduzidas de você, quanto mais está ali argumentando, discutindo, você vai uma hora acabar aceitando voltar. Porque olha só, é uma boa notícia, hein? Você tem que aceitar voltar. Eles não obrigam, não dá para forçar, você tem que aceitar. Por isso que é tudo muito bem articulado. É tudo tão bem assim, a manipulação de percepção de realidade, ela é tremenda. Se é aqui na matéria, não é? Com mídia, com filmes, desde a escola, eles manipulam a nossa percepção de realidade. No astral também. Lembra do que eu falei no vídeo anterior? As above, so below. As within, so without. Assim como acima, embaixo. Assim como adentro, afora, tudo é fractal. Tem tanta manipulação aqui, será que no astral também não tem? E bom, então qual que seria essa quarta chave? Não interage. Porque a melhor forma é de você, tendo o privilégio de ir para o astral com presença, com atenção, você sabendo que você viveu com honra, fez as coisas certas ali, né? Buscou fazer, porque você não vai conseguir ser perfeito também, esse é um outro ponto. Mas você buscou ser o mais honrado possível em vida. Você vai chegar no astral, você vai saber que você vai ter esses encontros com família, com autoridade, com tudo. Você não interage, porque a chance de você cair é tremenda. Então o pessoal lá fora fala, chegou ali a autoridade, tal, já usa a sua intenção para na hora aquela autoridade desaparecer. Porque você não é refém de nada, tá? Você materializa instantaneamente o astral. Quem faz experiência em projeção astral, comenta um pouquinho embaixo se eu estou falando besteira. Se você entra pro astral com muita medo, dor, arrependimento, o teu astral vai estar assim. Se você entra também fascinado pela criação, tal, num dos Tefirotes, que é que fala, um deles sendo o Tiferet, que é a beleza, você entra fascinado pela beleza da criação, tal, você também vai ser também vai cair uma dessas armadilhas, né? Ou pela dor ou pela fascínio, né? É sempre um dos polos, de novo, por isso que eu falei do meio. Então, o melhor polo é o neutro, é não interagir com essas entidades, não debater. E você entrar, então, sabendo que você vai ter esses encontros, você já materializa, você já faz-os desaparecer. Você não quer esse contato, porque você já trabalhou em vida os seus contratos, os seus contatos também, os seus familiares. Você buscou ser verdadeiro com eles, você buscou falar o que você sente para eles, você os honrou em vida. Então, em morte, você não tem ali acordos ou coisas mal resolvidas, você já se trabalha em vida. Isso, para alguns gnósticos, chama prova de família. Então, os familiares estão todos dentro de nós, não estão fora. Fora é uma projeção. Né? E claro, existe a materialidade, existe a experiência, mas antes de tudo eles estão dentro. Bom, é profundo, eu posso trazer um pouco mais desse tema aqui, na questão de prova de família. Se você quiser que eu fale um pouco mais, comenta aí se é um tema que te interessa. Mas a mim me interessa muito, como eu falei, eu perdi meu pai desde de pequeno, e isso me trouxe muitas respostas. Ao longo da vida de jovem mais adulto, eu perdi algumas tias muito importantes para mim, que foram base da fundação do meu caráter também, e eu sempre lembro delas com muita reverência, com muita saudades, né? E eu busco trazer muito dessa linguagem para mim mesmo, de que elas estão aqui comigo nesse momento, no aqui e no agora. E no astral que possa aparecer, eu não quero que a imagem dessas pessoas, que para mim são uma autoridade, sejam inclusive utilizadas contra mim, né? A gente não sabe. Então, o melhor de tudo é a gente buscar se nutrir com informações que possam nos livrar de algumas armadilhas, porque a gente vê que isso acontece, tá bom? Não acredite, verifique o que eu estou falando, dá uma olhada nos canais aí que você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. É tudo em inglês, gente, então talvez se você tiver interesse em botar uma legenda ou tal, quiser mesmo que eu traga algum dos vídeos legendado aqui, porque eu acho que a legenda em automática do YouTube não está funcionando para alguns deles. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você ver o próprio relato da pessoa, o que ela sentiu ali, é muito interessante, tá? Então, esse foi o quarto item. Quinto item, não seja seduzido por sentimentos de euforia, que o pessoal lá fora chama de bomba do amor, love bomb. E aí, bom, é muito interessante também você ver esse mesmo padrão para quase que todos os relatos de EQM, que você sente um sentimento de euforia gigantesco, um sentimento de amor muito grande, na qual, sob efeito dessa sensação, que alguns consideram até como uma, entre aspas, como se fosse uma droga, você baixa a guarda total. E tudo aquilo que você fez tem um peso enorme. Tem
alguns relatos de EQM muito interessantes, que a pessoa está lá, também foi uma dessas pessoas honestas, que viveu a vida, né, sob os princípios do amor e da caridade, da benevolência, mas que você vê que no astral eles, né, é utilizado algumas circunstâncias até tão pequenas que é para você sentir dor, culpa, arrependimento, vergonha. Que é o que? Ela estava ali descrevendo uma fechada no trânsito de carro ali que ela deu numa pessoa. E é engraçado notar que muito do que as pessoas descrevem é assim, não é que você lembra da situação pura e simplesmente, você revive a situação sobre os olhos da pessoa que você fez aquele ato. Então, a pessoa, ali no caso que estava descrevendo a EQM, ela se viu como sendo fechada no trânsito, porque ela fechou alguém no trânsito. E ali ela se viu como do tipo, ela foi egoísta ou ansiosa naquele momento porque ela prejudicou, entre aspas, aquela outra pessoa, porque ela também tinha os dramas dela, ela também tinha a ansiedade dela, e aquilo deu uma dor nela. Olha só que interessante, né? Uma fechada no trânsito, gente. Tem um impacto tremendo. Outros relatos que aparecem, a pessoa lembra lá dela quando criança, que ela fez o pirulito da outra, da coleguinha, cair no chão e deu risada e tal. Então são coisas, olha só, quantas coisas que a gente nem lembra, nem dá como importante, e isso vem no astral para nós. E que se você não estiver preparado, e aí entra uma chave muito importante que os gnósticos chamam de hostilidade essencial, que é o seguinte, essa hostilidade não é ódio, ela é uma palavra hostil que é do seguinte, que é, bom, se você quer se libertar, se você já chegou numa vida que você não quer mais voltar para cá, você já entendeu que aqui não é a tua pátria é a origem. Pode ser a pátria do nosso corpo, da nossa mente, mas não é a pátria da nossa consciência. Pode ser a pátria do espírito, porque os gnósticos eles dividem o espírito da alma, que seria uma analogia como a mente da consciência. Então, ela pode ser uma pátria disso daqui, do criado, do temporal, do efêmero. Mas ela não é uma pátria do atemporal, do eterno, da consciência. Então, se você quer um retorno para a origem, você tem que lembrar que esse ambiente ele é hostil. Assim como um peixe, o ambiente dele não é aqui fora, o ambiente dele é na água. Fora é hostil. Então, ele tem que lembrar. Ele tem que sair dos enganos dos sentidos, dos fascínios, e lembrar, em vida, de que a pátria dele é a origem. Então, se você sabe que a matéria, por mais que ela tenha, né, na dualidade, suas coisas boas e coisas não tão boas, você, carregando essa hostilidade essencial que se diz, que não é braveza, não é ódio, não é... É uma qualidade de lembrança, de percepção de que aqui eu não volto mais. Nada aqui me segura, nada aqui me convence. Eu fiz a minha parte, vivi com honra, com força, consegui melhorar a mim mesmo, e aquilo que eu pude ao meu redor também contribuiu um pouco do meu ser. Eu, neste momento, não volto mais. E eu sei que pode aparecer a coisa mais bela no astral, né, como eu falei do Tefirat, a beleza, pode aparecer a luz mais linda, a música mais bela, a promessa de vida mais encantadora, eu não volto. Porque este não é o meu lugar, não é o lugar da minha consciência. Lembra? O peixe, o ambiente dele é a água. Fora aqui é hostil. Então, a Terra, ela é como dito, né? Por alguns gnósticos chamam de planeta prisão. Alguns outros que tentam passar o pano chamam de planeta escola. Os religiosos dizem de escola. Escola até pode ser escola para a alma, escola para a mente, mas não é uma escola para a consciência. Ela não deixa de aprender, claro, mas você tem que tomar cuidado para não ficar toda hora nessa escola, porque você pode acontecer o que os gnósticos chamam de um processo até mesmo de MK Ultra. A memória do teu espírito vai sendo abafada. Cada reencarnação que você vem aqui, cada reencarnação, a memória do teu espírito vai sendo abafada, abafada, abafada. Enquanto que a tua alma vai sendo maximizada, maximizada. Você vai virando, já viu aqueles NPCs? Perdão pelo assunto, tá, gente? Mas não tem como não aprofundar isso, é tão interessante. Sabe aquela pessoa que já tá meio que duro, né? Os non-player characters, que o pessoal fala, que é
A pessoa já talvez veio tantas vezes, que ela já está ficando assim, igual um bambu. Forte por fora, mas já a memória do espírito dela já está ficando abafada. A intuição, a imaginação, que são qualidades do espírito, já vai ficando abafada. Aquela pessoa vai virando um robô. Então os gnósticos falam disso. É importante se libertar de não voltar para cá. Se liberar não é ir embora, gente. Se liberar é não voltar para cá. É não ser reciclado aqui. É não reencarnar. Tá? Então, isso para mim é o que me motiva, gente. É o que me dá força, ânimo para estudar cada vez mais disso. Porque a gnose, como eu falo, né, é a knowledge. É a sabedoria. Isso é uma das vias de libertação. Você se libertar através do conhecimento aplicado, que se torna sabedoria. Então, quem sou para falar que eu sei? Eu estou aqui aplicando um conhecimento, por isso eu até mesmo quero ouvir de você se isso que eu estou falando reverbera ou não, se faz sentido ou não, se você acha uma bobagem, porque é muito interessante, tá? São tecnologias de comportamento que a gente pode, na aplicação, ver. Tecnologias, né, meio que... Mas não deixa de ser uma forma de você aplicar em vida conceitos e técnicas e práticas que você vai vendo que você vai se fortalecendo, você vai vendo que, poxa, não quero mais voltar, mas não é por fuga, é por perceber que aqui não é outro lugar. Já que, se a pessoa, mesmo no karma ali que falam, não consegue sair através do karma, você pode ser perfeito naquilo, tudo que falam. Você sempre falta algo a mais, então talvez não seja esse a forma única e exclusiva de sair. Faltam outras qualidades que você pode, em vida, se lembrar para conseguir no astral ter mais chance de êxito, de escolher não voltar para cá. Então esse foi o quinto, que é não seja seduzido por sentimentos de euforia, que é o love bomb. Lembra da hostilidade de não quero voltar, este não é o meu lugar, por mais que tentem me convencer, por mais que você esteja ali fragilizado e você possivelmente estará, você lembra de que você se preparou em vida para tomar essa decisão, de nunca mais aceitar nada que te convença a voltar para cá. Sexto item, tá acabando, gente. Obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Sexto item ele é: não consinta com a revisão da vida, especialmente apagamentos de memória, julgamentos ou reencarnação, mesmo que sendo em planetas de densidade mais leve. Bom, então o que é não consentir com a revisão da vida? Esse também é um outro clássico que aparece nos EQMs. Life Review. Aparece um filme da tua vida em segundos. Se bem que, né, no astral não existe tempo. Mas é dito como um pacote único ali, pá, tua vida num piscar de olhos. E lembrando, você vê muitas vezes, através do outro, aquilo que você fez, entre aspas, de errado, ou que você deixou de ter presença nos seus atos. E, bom, praticamente isso não dá para fugir. Mas dá para você, lembra da intenção que eu falei? Dá para você, na hora que você está ali, no momento, seja através de uma figura de autoridade que está te forçando a ver, ou tal, você pode imediatamente não querer ter essa experiência, porque ela muitas vezes vai ser voltada para você sentir dor, arrependimento, culpa, vergonha. E aí, também outro muito que vem, desejo. De querer, então, voltar para fazer diferente. Voltar para fazer mais. Então, é importante essa questão da Life Review, ela é praticamente sine qua non. A pessoa, ela cai no astral, vê muito da vida que passou e ela, por apego no filho, apego no trabalho, apego no título, ou medo de não ter feito, ou arrependimento de ter feito errado, de ter deixado de fazer, ela fala, nossa, então eu quero voltar. Por isso que olha só a importância de você viver com honra. Não adianta nada você chegar no astral, tentar fazer meia dúzia aqui das coisas que eu estou falando, mas se você chegou lá cheio de, né, arrependimentos, de manipulações, coisas erradas que você fez em vida, você chega no astral, a dor é muito grande e você pede para voltar. Então é clássico, a pessoa ali no EQM, ela tá ali, né? Ou ela tem algumas experiências também que a pessoa passa e ela, não quero, a pessoa chega ali, vê a faculdade dela, vê as crianças, vai voltar. Lembra da tua faculdade, lembra daquilo outro. A pessoa tipo, tá, beleza, não quero voltar por conta disso, não voltaria, tá. De repente mostra ali um filho. E fala, esse filho
Se você não estando mais lá, ele vai entrar para droga, vai para isso, ele vai se degenerar. Aí a pessoa, preciso voltar então. Então esse é um sintoma clássico. Eles, no astral tenta-se de tudo para te convencer você a voltar. Então por isso, de novo, de você ter as suas relações com as pessoas, com os teus filhos, com os teus parentes. Parente é muito importante, a questão de como você lida com a verdade em relação a eles e tal. Porque se você leva algumas arestas, você dificilmente consegue não ter dor, e, sabe, em relação a isso, porque isso vem muito nos NDIs. E aí, bom, chega uma hora que você não vai conseguir ser perfeito também. Vai ter algumas questões, algumas arestas. Então, para isso, você lembrar de não interagir com a entidade, lembrar dessa hostilidade essencial, lembrar que nada aqui te convence, nem mesmo apegos ou acordos, o que tem aqui, né? A questão de julgamentos, a questão de que você não fez isso, você não fez aquilo. É muito importante você estar sólido de que nem tudo você tinha clareza do que você tinha para fazer. Afinal, não apagaram tua memória quando você veio aqui? Muitas vezes você pode ter vindo para cá tendo aceito uma missão, só que você chega aqui e você não lembra. Então, como que você vai conseguir ser perfeito? Tem uma analogia que os gnósticos usam, eu acho muito interessante. O Fábio, um grande amigo meu, ele usa essa analogia perfeitamente, lindamente, que é o seguinte: você quando aceita uma missão, ele usa a seguinte analogia: você aceita uma missão que alguém te fala, você tem que ir desse ponto A ao ponto B, levando esse copo e não pode derramar nenhuma gota. Só que eles te dão um copo furado e eles não te falam isso. Aí você vai do ponto A ao ponto B, você tenta fazer o seu melhor para não derramar nada, só que pingaram gotas ao longo do caminho. Aí você chega, devolve o copo e fala, tentei fazer o meu melhor, o que faltou? Aí a pessoa, você, por mais que tenha feito tudo, pingaram gotas. Então olha só, você vai ter que voltar, O que é o copo furado? É a nossa alma, é a nossa mente, é o nosso corpo. Nós somos seres imperfeitos. Nós temos desejos, medos, nós temos momentos, nós oscilamos. Tem dia que a gente está irado, tem dia que a gente está... né? Quem é perfeito aí, que é aquela frase, né? Quem é perfeito que atire a primeira pedra. Então, nós somos seres incriados dentro de corpos criados. Né? Nós somos uma consciência aprisionada, a tensão da consciência aprisionada em uma alma, em uma mente. Aprisionado não é uma boa palavra, mas desorientado, confundido, como os gnósticos falam. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais de alma, espírito, a diferença, né, como analogia de mente e consciência, que isso a gente vê bastante na yoga, a gente vê bastante nas meditações. O observador, né, dos pensamentos. Então, os pensamentos, eles são assim, eles têm desejos, igual um animal. Até mesmo a raiz da palavra anima, né, animal, anima mundis e tal, animal. Então, o animal, ele quer comer, ele quer dormir, ele tem vontade sexual, ele tem medo, ele tem todas as qualidades, né, das próprias religiões mapeiam, né, aí os pecados, entre aspas, né, palavra que eu também que eu não gosto, pecados capitais. Então, invariavelmente, você vai passar por aqui num ambiente tão hostil na planeta Terra, num ambiente tão predatório, onde um está querendo, né, às vezes passar por cima do outro, dinheiro, a escassez, a questão de você muitas vezes não poder fazer o seu ofício, o seu labor, você tem que fazer porque dá dinheiro, é sempre aquela coisa, né? O status, você fazer, não o reconhecimento por ego e tal. Putz, eu já tive minhas fases, todo mundo passa por momentos assim. E chega uma hora que a gente vê que tudo isso é uma bobagem, uma grande ilusão, não te dá felicidade. E você fica sempre nessa roda de ratos correndo atrás, né? Achando que isso vai te dar verdadeira complemento e não dá. Bom, então, essa chave ela fala bastante de não consinta com a revisão da vida, especialmente apagamentos de memória, julgamentos ou reencarnação, mesmo em planetas de densidade mais leve. Podem até te prometer missões e planetas, você, né, pode até parar de encarnar aqui ou encarnar em outros, mas é dito que não é o planeta que é o planeta prisão, ou no caso, a prisão não está aqui, está no universo criado, está em toda essa projeção holográfica da nossa consciência, que ela é uma experiência material, mas ela é uma experiência
sugestionada, vamos assim se dizer, e que nós somos co-materializadores disso. Bom, estou tentando não esparramar muito nesse assunto, mas não tem como, gente, tá? É um vídeo mesmo, como eu falei no anterior, eu ia entrar num pouco denso, algumas coisas um pouco assim, até meio devagadas, mas para tentar colocar um pouco de profundidade, até que outros vídeos eu quero aprofundar um desses temas um pouco mais, assim, cada um desses temas, quem sabe. Então, como você aqui, mesmo tentando fazer tudo de forma perfeitinha e tudo mais, nunca vai ser o suficiente, nunca mais vai ser o suficiente, porque você já está num corpo imperfeito, numa mente imperfeita, numa alma imperfeita, sendo que a sua consciência é perfeita. Não caia na lorota de que você tem que voltar para fazer melhor, para fazer de novo, tal. Porque se você já buscou viver com honra, já buscou fazer a tua verdade, o teu melhor, você está pronto para conseguir se libertar. E aí, também, como eu falei, não vai adiantar se você tentar simplesmente chegar lá e tentar fazer isso de não interagir e tal, sendo que você foi um cara que não viveu com honra. Aí, realmente, você não se ajudou. Fica difícil. Bom, 7º item. Revogue contratos, acordos e permissões com entidades ou sistemas. Por quê? Lembra do que eu falei que muitas vezes você aceitou vir para cá, só que você aceitou vir para cá baseado no engano? Você aceitou vir para cá baseado no medo, no desespero ou numa sensação de euforia tremenda? A analogia legal que eu gosto é, sabe quando você instala um programa no teu computador e você está lá e aceita os termos e condições, que é uma sopa de letrinhas tremenda, só que você não sabe exatamente o que está escrito ali. Você só aceitou porque você quer sair daquela sensação de dor, ou de arrependimento, ou de desejo. Você aceita. E quando você aceita, você não estava no alto da sua consciência verdadeira, você estava enganado, sugestionado, manipulado por mentor, por entidades de baixa vibração, ou entidades que você julga como autoridade. Lembra lá do 2º e do 3º item. Então, se você não aceitou no alto da sua consciência, você pode quebrar o contrato, que é o seguinte, não é quebrar o contrato fugindo, não é isso, é quebrar o seguinte. Bom, eu fui para a Terra, busquei fazer aquilo que estava no meu radar, o que estava nos meus desígnios, eu cumpri, só que eu não estava consciente de que eu iria passar por essa privação, por essa dor, por essa situação toda na qual a Terra é. Então, portanto, eu não consinto mais em ser enganado. Eu não consinto mais em achar que a minha evolução está em voltar lá, porque vocês vão apagar minha memória de novo, eu vou passar por situações de dor, de culpa, de arrependimento que vão me fazer ainda mais abafar minha memória da minha origem, tudo mais, e eu estou com essa memória agora. Eu descobri que o engano é total e eu não quero voltar para lá e incorrer na possibilidade de eu esquecer tudo isso de novo. E que eu sei que isso não é para o meu bem, como vocês dizem, como a evolução diz. Não deixa de ser uma evolução, é uma evolução. Lembra que eu falei ali da alma e do espírito? É uma evolução da alma, mas não é do espírito, sendo que ele já é de origem incriada. Ele já é o todo. Você é o Deus. Não tem a própria consciência, né, que fala consciência crística de você ser o Deus e tal. Nós somos deuses. Então, se nós somos deuses, nós já estamos nesse lugar. A nossa consciência, não é o Saulo que vos fala, não é a alma, não é a mente, mas sim a consciência que todos nós temos. E essa consciência, ela fica abafada na mente. Então, dentro de nós são dois. A gnose explica isso. E os processos de EQM explicam isso. Quando você morre no corpo físico, você tem que morrer também no astral. Por isso que eu falei, lembra ali do 2º item, que a brancura infinita e o vazio, né, a negrura infinita. Quando vira negrura infinita, vai dar muito medo, provavelmente. Vai dar muito medo, que é o quê? É a alma não querendo morrer. Ela querendo existir, querendo continuar e voltar de novo. Então você tem que passar por um processo e a hostilidade vai te ajudar. De não aceito mais contrato, não volto mais. Por mais que eu tenha ido para a Terra, tendo aceito essa missão e eu não consegui fazer tudo perfeito, vocês me deram um corpo imperfeito, uma situação. Me deram não, né? A gente não é vítima, a gente é co-materializador, a gente é protagonizador. Eu fui enganado em materializar essa realidade para mim. E eu não aceito mais. Eu não aceito esses termos, não aceito essa condição. Pode ser eu voltar como um rei na matéria. Pode ser que eu volte
num planeta maravilhoso. Nada aqui no criado se assemelha à origem. Eu não consinto com essa pseudo-evolução parcial da minha mente. Eu quebro isso imediatamente em direção à origem. Eu me liberto. Importante isso. E aí a gente chega no penúltimo item. Declare liberdade de todos os medos, desejos, mágoas, culpas e etc. Incluindo desejos não realizados ou negócios inacabados. Bom, isso está envolto em tudo aquilo que eu disse, né? No momento que você declara liberdade, é exatamente o item anterior que eu falei. Eu me liberto de todos os meus desejos, todos os meus medos, mágoas, culpas. E isso foi trabalhado tudo em vida, não é no pós-morte. Você não terceiriza isso para Jesus, você não terceiriza isso para espírito, para mentor, você trabalha isso em vida, dentro de você e com as pessoas, com as suas amizades, até mesmo com tudo, com aquilo que você se relaciona, até mesmo com os animais, com a tua vida, com a tua disciplina, com você mesmo, com a tua própria alma. Você se nivela num outro lugar de eu me liberto e eu declaro liberdade de tudo isso. Não quero mais, mas não num lugar de vitimismo, de raiva, de depressão. Não, num lugar de força, de coragem, de transformação, de vigor. Por isso que a forma de saudar até mesmo dos romanos, que tem ali ligações gnósticas muito fortes, que era força e honra. Força para declarar essa liberdade, que é dia a dia. Liberdade de quê? De nós mesmos, da nossa própria alma, que quer comer, dormir, que tem medo, que não quer, que tem, né, tantas questões, igual um animal, ele quer comer, ele quer fazer, ele não é controlado, ele não se regula, até mesmo no sexo. E a gente vê a nossa própria sociedade estimulando tudo isso, né? Estimulando a hipersexualização, estimulando o comer, a gula, né? Os tais dos 7 pecados capitais, que não quero falar de aqui, não é um vídeo religioso. Eu estou usando essa linguagem como tradução, né? Que estão aí, elas estão acentuadas, estimuladas. Por quê? Porque isso te prende à matéria. Isso te prende a você mesmo. Te prende na tua própria alma, te prende nos seus próprios desígnios. E bom, a libertação é diária. Não que você tenha que entrar e virar um brahmachara, né, como os indianos falam, de você virar uma pessoa que se resigna e não faz nada disso. Mas é você ter controle e fazer com equilíbrio. Você vai fazer sexo, você vai comer, você vai dormir, mas com controle. Você vai deixar com que essas qualidades naturais do próprio natureza te alimentem e você não seja fagocitado e alimentado por isso. Você então passa a ter força em relação a tudo isso. Para o quê? Para conduzir essa tua alma no meio disso tudo. Não é fácil. Falar que eu sei é um programa diário, mas sim, eu me transformei absolutamente em relação, até mesmo, por exemplo, tomar uma cervejinha, tomar um negócio, eu adorava isso. Comecei a descobrir isso, eu entrei para mim, então, eu vou me disciplinar, eu vou tomar essa força, eu não tomo mais nada, não, sabe, não altero minha consciência com mais nada disso. E olha que músico e tudo mais, a gente gosta disso, né? Comecei a chegar isso há uns 2 anos atrás, nessas informações, falei, nossa, que oportunidade tremenda de controlar, de direcionar, de reconduzir os meus desígnios em meu favor. Então, a partir de agora, eu vou me controlar. Gente, começa a dar uma força, começa a dar uma alegria de você ver aqueles impulsos, você não sendo mais controlado pelo animal que habita em nós, e você dominar o animal. Isso que nós chamamos de dominicanes. Você domina o animal que está em você, ele não te domina mais. Você não é mais aquele, né? Você põe na coleirinha ali e você direciona. É um desafio diário, gente. É um desafio diário, mas quanto mais você faz, mais você fica forte. É igual uma academia. E o último item. Libere-se com intenção. Livre de apegos e vícios. Pois a libertação começa em vida. Olha lá. O item que eu estava falando anteriormente é isso. A liberação começa em vida. E é muito do que a religião não quer que você faça. Ela quer que você não pensa nisso agora. Deus vai te salvar lá na frente. Jesus vai te salvar. Ou o karma, a roda de Sansara, que tudo é sempre depois. Tudo é na esperança, na base da esperança.
e você acaba por viver em esperança, em procrastinação, em terceirização do seu poder pessoal, seja para um padre, seja para as escrituras, seja para Maomé, seja para qualquer figura de autoridade no astral. E lembra do que eu falei? A familiaridade do comportamento, aquilo que você aprende em vida, você continua no astral. Então, a libertação começa em vida. Você trazer para si toda a tua responsabilidade. Ninguém é vítima de nada, nem de ninguém, nem de governo, nem de espírito. É a gente que atrai, é a gente que materializa, é a gente que permite. Isso é engrandecedor. Ao mesmo tempo, para muitos que isso pode tirar as bases, porque quando você fala, peraí, como assim? Não é Deus que vai me salvar, não é Jesus que vai me salvar? Para isso, principalmente a pessoa que está ali em estado infantilizado até, de papai, de mamãe, de governo, de aquilo, Ao mesmo tempo que você tira o Papai Noel da pessoa, você ganha uma oportunidade tremenda de falar, e você tem a oportunidade de você mesmo transformar agora a tua vida. Não é depois, é agora. E por isso que a gente tem que agradecer a vida, em vida. Ainda mais nessa era da informação que a gente está vivendo, porque essas informações, pessoal, estava tudo ali em escolas ocultas, embaixo do tapete, como eu falei, foi tudo censurado, perseguido e tudo mais. Hoje, está aqui. Basta você fazer meia dúzia de pesquisas. E se você não quer acreditar em escritura gnóstica ou revisionismo histórico, vai atrás dos NDEs, Near Death Experiences, os EQMs, experiência de quase morte, projeção astral, tem regressão hipnótica, tem uma série de informações que você pode duvidar de um, pode duvidar de outro, que realmente a gente tem que duvidar, é importante. A pessoa ali às vezes está falando de forma sugestionada. Mas quando você pega centenas de pessoas falando esses mesmos padrões que eu citei aqui, basicamente os mesmos padrões, da luz no fim do túnel, de você ver contato com entidades, de você sentir dor, culpa, arrependimento, o filme da vida aparecer, isso não é um efeito alucinógeno, como a medicina tradicional quer que você acredite. Isso é um efeito alucinógeno, isso é um efeito porque é liberação de hormônio e tal. É sempre, os reducionistas biológicos, que reduz tudo a biologia e matéria, materialista, diz que sempre é tudo menos realmente uma experiência de consciência. Porque, então, como que eles explicariam? Eu gostaria, se você é uma pessoa que pensa assim, me ajuda a pensar melhor, eu não sou dono da verdade, mas quem sabe eu não estou enxergando alguma coisa. Coloca aí para mim, como que esses diferentes padrões de filme da vida, a luz até muitos dizem que é um efeito mecânico da cérebro que enxerga do olho, do nervo, do hipotálamo, tal, beleza. Tá, mas como que você enxerga o filme da tua vida em 1 segundo? Coisas que estavam lá embaixo do tapete que você nem lembrava. E se vê através da pessoa que você fez o mal para ela. Como que é isso? Você ter contatos com figuras, com autoridades, como eu falei, com mentores, com espíritos. Você tem recorrentemente mesmos acontecimentos para diferentes pessoas, diferentes backgrounds, com diferentes idades, credos, religiões e tal. É muito interessante. E os gnósticos lá atrás falavam disso. Então, se a liberação ocorre com essa intenção e ela ocorre em vida, principalmente nessa questão de apegos, vícios, tendências, a gente tem uma oportunidade de ouro em mãos. Não só para fazer a sua gnose, que é o quê? Buscar conhecimento, sabedoria, fazer toda a sua reprogramação em vida. Porque se você ficar lutando para não querer desapegar do que a religião te diz, do que a escola nos ensinou como framework de mundo, do governo, como que funciona, se você acha que o governo quer teu bem, ou a política funciona do jeito que a gente acha que o voto muda e tal, você pelo menos não consegue você se refazer nisso, que dirá na religião, internamente, com os seus próprios desígnios. E é um processo 360 graus e um ajuda o outro. É um processo extremamente individual, absolutamente individual, mas quando você troca com outras pessoas que também estão buscando se libertar, você vê que um ajuda na gnose do outro, um ajuda na força do outro. Por isso que esses vídeos também nascem com esse intuito da gente conversar, da gente trazer para fora, porque eu não sou dono da verdade. Se você tem uma outra visão, compartilha comigo, ou algum livro, alguma reflexão que eu não esteja vendo, mas não simplesmente vem aqui tacar, não, tá? Porque eu estudei muito para chegar aqui, olhei muito, estudei nesse sentido de me debrucei muito, porque para mim foi muito duro. Falar, nossa, peraí, eu venho da meditação, do yoga, gente, eu venho dessa coisa, como eu falei, do espiritismo, que foi tão importante para mim ao longo da minha vida e tal.
E quando você chega e vê que não é através de simplesmente você quebrar o ciclo de samsara através do karma e tal, que existem outras questões, outras figuras que em vida você tem que fazer também para conseguir se libertar, e começa por você reconhecer onde que você está, que não é um lugar para você ficar viciado aqui e né, fascinado pela criação. Não, você tem que estar ciente de onde você está, não é ter ódio, mas também não é ter fascínio. Você está neutro, como eu falei, exemplo do peixe. É você lembrar que aqui é o lugar para a alma, mas não é o lugar para o teu espírito, é o lugar para a mente, mas não é o lugar para a tua consciência. Porque você tem que se libertar, que é o moksha, né, que os orientais falam, que é o que toda a yoga te leva para você se unir em direção a moksha, né? E todas as religiões praticamente falam disso, né? A libertação, só que o caminho, aí que tá, eles levam porventura ao engano. Eles te falam da libertação, eles te mostram que você tem que estar realmente buscando algo maior, mas não é doando o seu poder pessoal a ninguém, não é simplesmente fazer algo por barganha, fazer porque você quer ir para o céu, ou fazer por medo, né? Você não faz porque você quer ir no inferno. E tudo de novo, não é sempre fora de você, não é dentro, é autorresponsabilidade, dia após dia, e é isso. Obrigado por você que ouviu até aqui, compartilha a sua ideia, se você teve alguma experiência sua própria, porque nada melhor do que você não acreditar, você ter a sua própria, né, o empirismo, você ir lá e olhar, observar os padrões da natureza e tal. Compartilha com a gente como que foi para você, se você teve uma experiência de quase morte, como que foi, se isso bate com alguma coisa que você sentiu ou teve de experiência, porque uma coisa é a gente olhar, né, por mais que tenham aqui os vídeos com uma centena de informação nessa área da informação, pessoal, quando a gente conversa com alguém que teve essa experiência, é sempre mais profundo. E eu vou aqui então embaixo compartilhar o Forever Consciousness Research, o NDE Research Project, também é outro canal, e tem também o The Overwatch Project, também é um outro canal, que para mim são os 3 canais assim mais legais de tudo que eu pude olhar por aí, porque eles não só trazem as experiências em quase morte, os OBIs e tal, mas eles também trazem ricamente fontes, bibliografias, livros, eles se reúnem entre eles, fazem lives, conversam, então eles vão lá, estão assistindo o EQM, dão uma pausa e dão a opinião deles, voltam, eles mostram isso, né, como aqui o que eu estou falando, e eu pude mapear e trazer para vocês aqui de uma forma sintetizada, tá bom? Obrigado você que ficou até aqui. Se quiser que eu fale mais algum tema em específico, só comenta por aí. E vamos que vamos. Arrou!